alguma coisa. Então, o que foi que aconteceu pra pessoa ter se desviado? Eu não sei. Questão de raciocínio, sei lá. Uma vez eu disse pra Letícia que ela estava direcionando, né, para essas pessoas daqui do condomínio com essas atitudes, né? Com as atitudes. Fazendo com que as pessoas, tipo, Denise é idiota, né? E a mãe dela é muito inteligente, esperta, e ninguém nunca vai saber o que foi que a mãe dela faz, né? E com isso direcionando as pessoas para poder ferrar uma pessoa, né? Eu acho lamentável, porque essas pessoas, elas não pensam nem nelas mesmas, entendeu? Porque se elas pensassem nelas, elas não iam perder tempo fazendo essas coisas. Eu acho que elas não pensam nem, sei lá. Não é porque eu tô falando de mim, não. Eu tô falando pelo que eu percebo aqui, né? E essas atitudes, muitos realmente podem se perder ou virar entidade vagante, né? Mas muitos não acreditam, fazer o quê? E quando você perde essa situação e você é mal direcionado, você acaba perdendo laços afetivos. Né? Por isso que muita gente morre, muitos vagam, tem gente que morre, alguns voltam, né? E acaba perdendo laços afetivos. No meu caso não, que eu vou ser destruída, né? Não é à toa que estudo o tempo todo a apometria aqui e o que faz, mas no decorrer do que eu tô falando aqui eu vou falar sobre tudo isso. Depois, quando eu terminar tudo que eu venho falando aqui, eu vou explicar como é o caminho para as pessoas não virem entidade que vaga. Quando desencarnar e perceber que tá aqui ainda. Aí, tá. Eu vou contar sobre a história que teve com minha filmagem na lagoa. Na verdade eu não queria nem falar isso agora, porque eu tô falando na sequência. Mas eu vou falar, que é a questão de teste, né? E não foi teste. O que aconteceu foi que eu tinha ido no ginecologista, né? E eu tenho um DIU de 10 anos no útero. E DIU, né? É isso. Aí eu tinha ido no ginecologista, a ginecologista passou um monte de exame pra eu poder fazer. Pré-cirúrgico pra poder retirar o DIU. Porque quando eu coloquei meu DIU, foi uma microcirurgia. E foi justamente quando eu tirei o nódulo que eu tinha. E tá lá no DEI Hospital de Itaigara. Gabriela foi até comigo na época. E eu saí daqui, era 5 horas da manhã. E tinha um menino aqui chamado Gabrielzinho, que foi
aluno do La Fabiano, que Letícia trouxe pra cá e disse pra Cintia que ele tava aqui pra poder, por causa de Denise, pra poder ficar em cima de Denise. Aí eu peguei o cartão, que eu acho que o cartão do metrô, e fui com ele, né? Só que Gabriel pegou o sobrinho dela e pegou o meu cartão e deixou o cartão dele vazio, e eu não sabia que tava vazio. Aí a gente foi, quando a gente saiu daqui, logo quando a gente saiu logo do condomínio, o pessoal começou a parar o carro, né? Ó, ela saiu, liga pra mãe dela, avisa a mãe dela que ela saiu, entendeu? E eu observando, e Gabrielzinho na rua comigo, observando, né? Aí quando a gente chegou lá fora, que a gente foi andando até a paralela, que a gente tava indo pra estação, que eu ia fazer o exame lá no Apvida do aeroporto. Que o plano de saúde que eu tenho pela empresa é pelo Apvida, né? Só que eu sou levada pro CAPS, que é governo, estado, né? Ministério da Saúde. Aí eu fui e fui entrar pra poder pegar o metrô junto com ele. E a gente, quando a gente tava andando, um monte de carro parando e dizendo, olha, tá na rua, tá na rua. Manda mensagem, fala pra mãe que ela veio pra rua. Aí quando a gente foi pra pegar o metrô, quando eu entrei pra poder passar o cartão zerado. Aí eu falei, Gabrielzinho, né? E Gabrielzinho, não tem como a gente ir aqui. Aí ele, então, bora voltar. Eu peguei e falei, mas eu tenho que fazer meu exame. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte. Tanto que eu tava cheio de exame na mão, documento, tava tudo, né? Tava com a bolsa cheia de... Aí eu falei, eu vou andando, bora andando. Né? Que eu já andei, não tem. Aí ele pegou e falou, vambora. Aí a gente foi andando. Né? Conversando, andando. Só que o pessoal começou a parar o carro, né? Na paralela. Aí Gabrielzinho foi e ficou com medo. Né? Gabrielzinho pegou e falou, tia, queria me chamar de tia. O pessoal tudo parando o carro, dizendo. Aí eu falei assim, Gabrielzinho, se você não tá com medo, não quiser ir, você pode voltar. Né? Aí ele falou, então eu vou voltar. Foi isso que aconteceu. Aí eu fui andando, né? Aí quando chegou na estação CCR do Shopping Paralela, que passava numa parada de ônibus, e eu fui andando. Quando eu cheguei lá, o poste, né? Todo mundo, na verdade, quando eu tava indo, os condomínios que tava, que aqui é uns condomínios do lado do outro, né? Tem os condomínios em Patamares, aqui na Paralela, Trobogia, um monte de condomínio. Eles começaram a soltar fogos, né? Foi que Letícia veio comentando, muitos fogos, né? E soltaram fogos avisando, né? Um com o outro que o local que eu estava. Aí quando eu cheguei no local, o poste foi e apagou. Só no local, e era de manhã bem cedo. Aí o pessoal passando no carro falou, chama os evangélicos, pega ela assim mesmo. Eu fiquei com medo, né? E entrei na lateral da estação, que logo quando você anda, tem uma lagoa, né? Aí eu entrei, porque eu fiquei sem entender porque aqueles carros ali. Aí nessa que eu entrei, eu subi tem a lagoa e tem uma parte de cima, né? Tipo um morro, eu subi. Nessa que eu subi,
eu fui andando, né? Porque eu fiquei lá em cima querendo entender. E um monte de carro parando e falando as coisas. Vamos pegar ela falando as coisas, né? Eu fui cair. O que aconteceu foi isso. Eu caí e eu me ralei, eu me desgracei toda, na verdade. E eu pensei que eu ia morrer quando a profundidade do lugar onde foi que eu caí. Né? Porque eu fui andando pra poder ver se eu saía pela lateral, né? Depois da parada de ônibus, pra poder voltar. Porque por causa desses carros. E o pessoal de moto passava, buzinava, o pessoal nos carros, dava pra ver que tinha carro que dava a volta e passava de novo. Só que aí eu caí, né? Eu caí e o lugar era bem fundo, tanto que tem uma parte que é cheia de esgoto, né? Esgoto puro, que eu falei, nossa, isso aqui é escondido aqui em Salvador. Isso aqui é escondido. Aí eu tava tentando voltar, né? Porque, pô, foi um negócio bem bizarro nesse dia. Tanto que eu perdi minha bolsa, perdi celular, perdi tudo. E só consegui sair de lá 10h30 da manhã. Foi a manhã toda. Eu tentando sair, já fiquei toda cortada, os matos tudo grande. Aí eu desci, né, nesse morro e fiz assim, pô, eu não tenho como eu sair daqui, eu vou ter que me lavar, né? Aí eu fui e entrei na água, né? Tanto que a água, eu comecei a me arder. Aí eu saí, né? Nessa que eu saí, eu falei tinha um casal, né, de jovens. Aí eu pedi pra eles se eu podia dar um telefonema pra poder ligar pra minha mãe, né? Pra avisar onde é que eu tava. E aí eu fui e falei essa situação, né? Que eles viu como é que eu tava, que eu queria ligar pra ela. Aí eu peguei e fui pra CCR, né? Que eu ainda comentei que eles estavam ali sentados. Que eles estavam, logo quando eu saí, estavam sentados bem antes da parada de ônibus, né? E eu falei, não é possível, esse pessoal não tá vendo esses carros aqui, né? Ele não tá vendo por que tá parando esses carros aqui. Aí eu fui e falei, eu fiz assim, ela, o que foi que aconteceu? A menina falou, né? Aí eu peguei e falei, não, porque eu vim andando e um rapaz foi e me empurrou e disse, essa desgraça tem que morrer, né? E fiquei observando ela. Porque os carros paravam, o pessoal ficava falando, chama os evangélicos, pega ela, leva ela daqui, não sei o que, ficava falando. E eles estavam ali, né? Aí o menino pegou e falou assim, acho que era o namorado dela, pegou e falou assim, uma situação dessa aí alguém ainda faz isso. Aí eu peguei e falei, pelo que eu tô percebendo, eles não estão ligados nesse pessoal que tava com o carro pra lá e pra cá. Aí eu fui pra CCR. Quando eu cheguei na CCR, eu falei com segurança e pedi pra poder chamar minha mãe e meu filho, né? E quando ela veio, eu fui e falei pra ela sobre isso, né? Eu falei assim, que ela fez assim, ela, o que foi isso? Ficou falando. Aí eu peguei e falei, eu caí. Eu vim andando, um rapaz foi e falou isso pra mim. Aí eu fui e falei isso, né? E fiquei observando. Aí na hora quando a gente tava pra sair, que ela foi com o Deco, o sobrinho dela. Aí na hora quando a gente tava a Gabrielzinho dentro do carro.
de Deco. Aí na hora quando a gente tava andando pela passarela da CCR, tinha 2 policiais, né? Polícia militar. Aí eu chamei os policiais, eu falei, Letícia, eu vou falar aqui com os policiais. Aí eu falei pros policiais. Eu falei, olha, falei a verdade, né? Eu disse pra eles, eu tava indo pra poder fazer uns exames, expliquei tudo. E tinha uns carros, desde da hora que eu saí do condomínio. E tinha uns carros que... Falei dos fogos, né? Falei do poste que apagou e tudo. E falei dos carros que estavam parando o tempo todo ali e falando, vou pegar ela, falando essas coisas, né? E eu me assustei, entrei e caí, né? Me ralei toda, falei até o local onde eu tinha caído e tudo. E disse pra ele, vem cá, tem como saber quem são essas pessoas? Né? Aí o policial pegou e falou assim, aí ele veio pra encostar. Aí eu fui e falei, não, porque que ela chegou, porque ela viu que eu tava falando com ele, né? Aí eu peguei e falei, não, porque me empurraram, né? Foi bem. Aí ele foi aonde? Foi logo ali, né? Eu peguei e expliquei isso. Mas na verdade eu queria saber, né? Que se os carros que estavam parando e falando, né? O pessoal que tava falando aquilo que eu vi que eram os mesmos carros que quando eu saí do condomínio, né? E tinha outros que eram de outros condomínios, todo mundo mandando mensagem. Aí eu peguei e falei assim, tem como saber? Ele pegou e falou, tem. Pela câmera via satélite, né? Que ele falou estadual e municipal, e falou a sigla de cada uma. Aí a Letícia pegou e tomou a frente e falou, não, que ela é tipo como se fosse doente, alguma coisa assim. Aí o policial pegou e deixou pra lá, né? Aí eu falei, não tem nada a ver com a polícia externa, não tem nada a ver com isso. Aí eu fui, ela foi e me levou pro carro de Deco. Quando chegou no carro de Deco, ela pegou e me levou direto pro hospital Juliano Moreira, né? Pro hospital psiquiátrico Juliano Moreira. Aí quando chegou no hospital, a médica, que inclusive foi a médica que já me internou 2 vezes lá, né? Com situações totalmente diferentes, né? A primeira foi sem causa desconhecida e a segunda PS, né? Colocando como tentativa de suicídio. Aí ela pegou e disse, e aí, tem como fazer alguma coisa? Aí ela falou, não, ela tá toda cortada, não tem como internar ela não, entendeu? Tem que levar ela no clínico. E explicou até em algum posto, algum lugar aqui, centro de saúde. E isso antes, Letícia já tinha falado com o Luiz Viola, né? O amigo dela, ela já tinha falado com ele do tipo, ó, diga que tá mexendo com minha cabeça, né? Coloque que ela tá colocando que ela é mais inteligente que todo mundo, né? E com minha voz, né? Como se eu tivesse com esse esquema que tá rolando aí desde muito tempo. Só que a ficha veio cair depois de um bom tempo pra poder entender como é que era a situação. E que lá na frente eu vou explicar. E pode ter certeza, tem como recorrer isso. Aí eu fui e falei, e ela foi e me levou pro Apvida, né? Que Deco ficou dizendo, ó, tem aquele hospital ali, ó. Que ela tava procurando um hospital pra poder fazer, que alguém que quisesse fazer essa questão da cirurgia da retirada da glândula pineal, né? Aí eu peguei e fiquei observando. Aí quando chegou no Costa Azul, que foi na Apvida de lá, ela pegou e me levou. Aí quando o pessoal me viu, falou, ó, quem chegou aqui, né? Aí a médica
foi e indicou pra poder ir pro Teresa de Lisieux. Aí quando chegou no Teresa de Lisieux, ela já tinha falado com o médico e tudo. O médico foi, tava cheio de gente, né? Aí o pessoal começou a falar, né? Ah, porque eu sou mais inteligente. Ah, porque anatomia que vai fazer cirurgia no cérebro, tira a carótida e a jugular. E eu olhando, né? E várias situações. Aí um rapaz foi, quando a gente entrou pra ver o médico foi e me perguntou o que aconteceu, né?